Bom, pessoal, vamos lá. Fazendo essa videoaula aqui já vai servir como um teste para outras atividades que eu tenho que fazer. Então, eu havia enviado lá para vocês um material sobre teoria queer, vocês devem ter feito as questões, então acho que vocês já têm alguma noção do que se trata, né? Bom, já tentar lembrar aqui o que nós havíamos falado na última aula, vamos lá. Beleza, nós falamos sobre as ondas do feminismo, primeira, segunda e terceira, e chegando na terceira onda, a gente começa a ter toda aquela questão que a gente viu lá da interseccionalidade, de avaliar a questão de relação gênero com raça, grupos étnicos, religião, nacionalidade, e tudo isso vai desenvolvendo, digamos assim, que identidades muito próprias, né? Então, uma coisa é a mulher, como a gente havia visto. Acho que caiu aqui o webcam. Vai voltar aqui o webcam, eu acho. Então, uma coisa é a mulher, como a gente havia visto, e outra coisa é uma mulher negra, por exemplo, né? E elas não são, digamos, tratadas iguais mesmo entre mulheres, né? Porque existe essa interseccionalidade de raça, enfim. E tudo isso a gente havia falado. A gente havia falado também dos estudos gays e lésbicos, né? E como que eles também se utilizaram do histórico de movimentos de lutas sociais de resistência, como o movimento negro, como o próprio movimento das mulheres e o feminismo. E aí se desenvolveu, então, uma espécie de comunidade gay, né? E essa comunidade desenvolveu uma espécie de referencial teórico para explicar, né, o processo de dominação ali que eles viviam e auxiliar eles também numa luta política, digamos assim como auxiliava outros grupos, né? Tá. E aí a teoria queer ela vai surgir nessa seara aí, certo? Ela vai... A teoria queer é uma espécie, como eu coloquei aqui, uma espécie de referencial de resistência, né? Então, é um referencial de resistência daqueles que são desviantes à normatividade. Então, a normatividade aqui eu coloquei como regimes, né? É quase como se fossem regimes políticos mesmo, né? De normalidades. Então, são um conjunto de regras que são colocadas socialmente, um conjunto de regras que diz aquilo que é normal, adequado e que deve acontecer, e aquilo que não é adequado, que é o desviante, então, a norma. Tá? E a gente poderia pensar em várias coisas. A gente falava do negro, existe aliás, do branco, o negro, que é o desvio. A gente falava dos homens, e a mulher seria uma espécie de desvio daí, né? Ou então a pessoa casta, e aí a puta é uma espécie de desvio. Então nós temos normas sociais e os desvios dessas normas, né? Então as normas é aquilo que geralmente é incentivado num certo sistema, tá? E isso em diversos âmbitos, tá? Então, questionar essa questão da norma em diversos âmbitos, né? Claro que no caso da teoria queer o interesse maior está na questão das identidades, né, que a gente geralmente vincula com o gênero, com a sexualidade e etc. Mas ele faz, de certo modo, parte de um conjunto de teorias que se relaciona a ele, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que vem de influência do Michel Foucault e companhia. Tá? A teoria é uma espécie de filosofia da diferença. Essa é uma coisa importante de ser dita também. Então, na teoria queer, se foca muito mais nas diferenças dos sujeitos, né? E em como que essas diferenças se relacionam com o sistema político que a gente vive e com a norma, né? E ao invés de se focar naquilo que é igual, que caracteriza a identidade dos grandes grupos, por exemplo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em mulheres ou homossexuais, nos vêm certas ideias de padrões na nossa cabeça, de como que funcionam esses grupos, como se esses indivíduos fossem homogêneos dentro desses grupos, né? A teoria queer já parte de um princípio diferente, ela não procura as características iguais ou semelhantes entre esses indivíduos, ela procura o caos ou a desorganização aparente daquilo que é diferente, né? Então ela tem essa peculiaridade, uma filosofia da diferença, né? Ela busca a diferença e não entende a diferença necessariamente como ruim, até porque quando a gente pensa em diferença, isso já nos remete a uma norma, né? E a teoria queer ela tem essa
digamos assim, pretensão antinormativa. Então ela já parte aí de um processo de ruptura social ou dessa necessidade de ruptura e de quais são as implicações dessa ruptura com as normas sociais, tá? Beleza. Uma outra coisa na teoria queer é o seguinte, ela parte do princípio aqui que a sexualidade vai estruturando uma ordem social contemporânea, né? Então, a partir do, digamos assim, do controle da própria sexualidade ou da construção daquilo que é a sexualidade humana, se estrutura assim um ordenamento social, uma hierarquia de dominação, uma posição que os sujeitos devem ocupar nesse espaço. O que isso significa aqui, né? Eu coloquei aqui um trecho que ilustra isso, né? Que não são sujeitos que têm experiências, né? Na verdade, não é que para a teoria queer, pelo menos, né, o ponto crítico, né, não é avaliar, por exemplo, quais que são os processos formadores da personalidade ou da sexualidade humana. Então, uma criança, por exemplo, dependendo da teoria, inclusive tem teorias na psicologia disso, né, ela é socializada de uma certa forma e ela desenvolve, digamos assim, a sexualidade de uma certa forma. Ou então ela é socializada de uma certa forma e desenvolve os papéis de gênero de uma certa forma. Existem também as teorias biológicas que vão dizer que a depender de tais e tais fatores se desenvolve a sexualidade, o gênero e assim por diante, né? Na teoria queer é coisa diferente, né? Porque na teoria queer não são sujeitos que têm as experiências e aí que os constituem, né? São as próprias experiências, digamos assim, que constituem os sujeitos, né? E aí eu coloquei aqui porque por intermédio da linguagem, né, nós induzimos uma ação normatizante ou normalizante nos próprios sujeitos, né? O que significa isso? Significa mais ou menos dizer o seguinte, ó. O Timon, né, ou eu, setor aí da sociedade, tenho uma concepção do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser gay, do que é ser lésbica, do que é ser travesti. E aí quando eu vejo um sujeito, por exemplo, né, que tem lá um conjunto que se apresenta, né, na experiência social dele com um conjunto de comportamentos, né, e formas de agir, eu vou lá, seleciono, digamos assim, detecto ali algum conjunto de comportamentos, organizo ele de certo modo na minha cabeça, né, e eu coloco isso para o social de volta através de um discurso, e digo, isto é um travesti, isto é uma travesti, isto é uma pessoa gay, isto é sabe? E aí eu vou criando, eu vou dando as classificações, eu coloco a classificação ao sujeito. Ao sujeito cabe o quê? Cabe aceitar essa classificação e se encaixar nesse estereótipo que eu coloco a ele, né? Então, claro, quando eu falei eu, Taiwan, não é que seja eu individualmente que escolhi ali para este sujeito como eu ia classificar ele, né? Claro que é um processo social, né? Eu tenho essa classificação, mas eu vou lá e coloco isso ao sujeito, e o sujeito, então, é constituído por essa experiência, né? A minha linguagem constrói esse sujeito. Por quê? Porque uma vez que eu e todo um conjunto de outros indivíduos, né, um grupo social, colocamos isso sobre um indivíduo, a esse indivíduo fica muito difícil a resistência. E aí o que ele vai fazer? Ele vai aceitar, digamos assim, esse estereótipo, né? Ou essas características, ele vai aceitar esse discurso de como que é, por exemplo, um travesti e de como que um travesti deve agir, deve se portar, né? E deve ser. E ele vai, de certo modo, sendo moldado por essa inferência, por esse discurso que eu coloco sobre o sujeito, tá? Então eu construo, de certo modo, o gênero e a sexualidade do sujeito através da linguagem, e uma vez que eu faço isso, o sujeito precisa se encaixar dentro disso, ou aceitar essa classificação, e isso vai estruturando uma ordem social, porque a partir do ponto que eu digo que ele é ABC, eu vou dizer, bom, ele é ABC e ele está em posição de ser subalterno em relação a D, E e F, sabe? E então ele está em posição abaixo. Então, quando eu coloco para ele a classificação, eu já estou dizendo para ele, mesmo que não explicitamente, mas implicitamente, qual que é a posição de poder que ele deve ocupar na sociedade. O sujeito vai, digamos assim, se encaixando dentro desse modelo que eu coloco para ele. Tá? Obviamente que parte do princípio de que os grupos sociais têm o seu comportamento, a sua subjetividade, né, marcada pelos processos de dominação social. Então esse é um princípio importante, né? Existem relações de poder na sociedade,
e eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso, porque isso vem do Foucault, o conceito de Michel Foucault, né? Bom, então esses são alguns dos princípios, né? A teoria queer tem origem e síntese dos estudos culturais norte-americanos. Então é a síntese de estudos culturais norte-americanos com o pós-estruturalismo francês, né? Surgiu aí em departamentos vinculados à filosofia e crítica literária. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, depois quem tiver interesse procura, tá? Mas essa questão de crítica literária, esses estudos culturais avaliavam a influência de fatores socioculturais na escrita dos autores, então se propunha a fazer críticas de obras literárias, né? E a questão do pós-estruturalismo se vincula ao estruturalismo. Então, para ter um pós-estruturalismo, tem um estruturalismo. O estruturalismo é uma vertente, digamos assim, teórica, né? Que esse estruturalismo aqui que a gente está falando tem relação na linguística e na antropologia. Então, o estruturalismo presume que que a sociedade, né, embora ela tenha diferentes, digamos assim, traços de funcionamento, suas características próprias, existem grandes estruturas formadoras na nossa socialização, na nossa cultura, na nossa linguagem, e essas estruturas seriam, as principais estruturas seriam ali estanques, né? E elas dão o modelo de como que as sociedades em geral tenderão a funcionar. Tá? Uma estrutura tradicional que a gente pode pensar seria aí a estruturação, né, dos indivíduos em dois polos, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, em homens e mulheres, a gente tem uma estrutura binária, né? Então nós temos um modelo de classificação dos indivíduos que vão em duas direções, né? Existem homens, existem mulheres, né? E quando a gente vê uma outra pessoa que eventualmente fica confusa ou não se encaixa, a gente vai tentar meio que forçar, digamos assim, esses indivíduos dentro dessa estruturação social, né? E aí o pós-estruturalismo já vai ser o questionamento de que existe apenas uma estrutura fixa, né? Ou de que há uma estrutura, ou então de que essa estrutura deva ser aceita, digamos assim. O pós-estruturalismo ele já procura superar essa visão de estruturação sociais ou desses polos classificatórios, né? Tá? E aí, claro, tem teóricos do pós-estruturalismo depois que vocês podem procurar. Aqui eu coloquei um, né, que é o Jacques Derrida, que é mais conhecido, né? Uma outra coisa que a teoria queer se vincula, né, e com a qual ela surge junto, seriam a teoria pós-colonial, né? Então a teoria queer é uma das teorias subalternas, né? Então a gente fala da teoria pós-colonial, teorias pós-coloniais e das teorias queer, né? Teoria subalterna por quê, né? Porque ela pega aqueles grupos ou aqueles indivíduos que são oprimidos, estão em posição de marginalidade ou de serem desviantes na sociedade e procura analisar as relações envolvidas nesse desvio e no porquê que esses sujeitos, de certo modo, tendem a ser suprimidos ou excluídos de um espaço de socialização, oprimidos socialmente, assim por diante, né? Um trabalho clássico que tem sobre isso é da Gayatri Spivak, né? Pode um subalterno falar, né? De 85, e muito do que se tem de concepção, que às vezes se eu falar na internet como lugar de fala, coisa e tal, derivam desse trabalho, né? Então aqui lugar de fala não é, por exemplo, o que às vezes pinta muito em rede social, né? De que, por exemplo, eu sou um homem, não posso então debater questões de mulheres, de reprodução, etc. Ou uma mulher também não pode debater questões sobre masculinidade, né? Ou não podemos falar sobre travestis, teria que esperar vir o travesti falar, né? É claro que é importante que esses indivíduos participem dessas questões, porque são questões que apetecem eles diretamente, né? Mas aqui a questão do subalterno e do lugar de fala é analisar se esse sujeito realmente tem posição para falar certas coisas em determinados lugares, né? Então isso daqui eu já havia falado em sala uma vez, né? Quem não tem lugar de fala lá na sala, por exemplo, poderia ser grupos travestis, né? Se a gente fosse falar de sexualidade em muçulmanos, né? E nós não temos um muçulmano na sala, nós não podemos ter uma pessoa que, digamos assim, tem uma vivência ali específica naquele local, né? E aquele sujeito não está ali, né? E por que ele não está ali, né?
Então, essa questão de avaliar isso perpassa observar questões históricas. Acho que o áudio voltou aqui, o áudio acho que tinha caído. Não sei se o áudio tinha caído, espero que não. Tá. E então essa questão do lugar de fala é assim, né? Avaliar por que o sujeito fala de onde fala, né? E quais que são os silêncios. Quer dizer, se não há uma pessoa falando naquele espaço, por que ela não fala, né? Então, esse é um aspecto importante, né? O Michel Foucault é um teórico importante também, que vai tratar do discurso, né? Que é aquilo que eu falei antes, né? Como que a nossa linguagem vai construindo sujeitos. Então, não é os sujeitos em si que estão, digamos, sendo construídos por fora e depois se classificam, né? Na verdade, nessa concepção, o próprio discurso classificatório já vai construindo os sujeitos. E esse discurso é sempre um ato de poder e de normatização social. Então, quando eu falo sobre alguém, eu estou exercendo poder sobre aquela pessoa, né? Ou quando eu falo sobre algo, eu estou exercendo poder sobre aquele objeto, tá? Nesse caso aqui são objetos vinculados às relações sociais, obviamente, né? Não estou falando de exercer poder sobre o sol, sobre a gravidade, não se trata disso, né? Se trata de um exercício de poder sobre os indivíduos, sobre os corpos desses indivíduos, de modo, digamos assim, a condicioná-los a uma direção de ação, né? Ou de modo a excluí-los de um espaço de interação e poder também, tá? Então, no Foucault, o poder ele não é exercido mais verticalmente como se tinha antigamente. Antigamente, os teóricos, quando iam falar de poder, falavam sempre de governo, de Estado, do presidente, do imperador. Então, o poder vinha de cima para baixo, né? Então, se exercia unidirecionalmente, digamos assim, né? No Foucault já é diferente, né? No Foucault, o poder ele já é disperso, né, na sociedade e se manifesta através das micro-relações sociais. Então, todos nós estamos em jogos de poder. Portanto, todas as relações são, de certo modo, políticas, vamos colocar assim, né? Então, pode haver contestação e conflito nas ações, né? E disputa pelo poder em pequenas relações em casa, relações de grupos, né? De regiões também, e não só numa esfera de governo e oficial, digamos assim, da política oficial, tá? E o discurso, de certo modo, tem uma tendência de normatização dos sujeitos, tá? Quando eu falo aqui de discurso, gente, eu não estou falando só de linguagem falada, como que eu classifico as pessoas e eu coloco que elas devam agir, devam se comportar, né? O discurso, ele também está na imagem, na música. Então, qualquer informação, qualquer ato, digamos assim, comunicativo humano, ele tem essa característica do poder e da norma, né, e da classificação. Então, pode ser uma propaganda de televisão mostrando uma pessoa que estabelece uma norma de como nós devemos ser e nos comportar numa certa situação, uma personagem de novela, por exemplo, né? Uma música que contém, digamos assim, discursos ali, tá? Tudo isso. E esse discurso, claro, ele pode jogar de diferentes formas, de diferentes pontos do poder, né? Um funk, por exemplo, vamos colocar assim, que ele tem aqueles pancadão, né, que tem umas falas antipolícia, de matar policial e tal, também é um discurso ali que está envolvido em relações de poder, né? Mesmo que a gente possa falar de resistência, ainda assim está dentro de uma relação de poder e estabelece esse jogo de poder aí, essas relações de resistência também. Tá? Aqui no Derrida é importante falar também de desconstrução, né? Então, quando a gente fala de construção, é o seguinte, eu vou, por exemplo, construir o gênero, né? O que é o homossexual? Eu vou lá, ele é isso, ele é isso, ele é isso, ele é isso. Eu estou construindo ele, digamos que na linguagem, né? A desconstrução já é o oposto, né? Já consiste em pegar esses elementos todos que eu juntei para classificação e desfragmentá-los, né? E buscar a relação entre eles e o contexto formador, né? Então, expor o caráter histórico da junção de todos esses elementos que constituem os sujeitos, né? E propõe uma reconfiguração desses elementos, a ruptura com esses elementos. Então, esse é um gesto de desconstrução. Então, as outras teorias, de certo modo, por mais que elas questionem o papel natural do gênero e tudo mais, elas partem dessa estabilidade, né, de que existe, então, por exemplo, um homossexual, né, um heterossexual, uma mulher e um homem, mesmo que seja uma construção, parte do princípio de que há
essas duas categorias, né? Aqui não, né? Aqui se ataca essas estruturas, essas categorias, buscando produzir novas performances sociais, novas ações, novas identidades, tá? Que não estejam presas a esses polos, digamos assim, reduzidos, tá? Essa é uma diferença, digamos assim, que das teorias feministas anteriores. E aqui já se fala muito mais em estudos de gênero, né, de identidades, coisa e tal, então já não se fica muito mais naquela questão de, feminismo é uma política para as mulheres. Não, aqui a questão já é muito mais complexa, né, porque o próprio ser mulher, né, ou a estabilidade disso já tende a ser, de certo modo, questionada, né, posto em dúvida pelas teorias queer, tá bom? Vamos seguir. Então, no histórico, né, as teorias queer opuseram os estudos sociais sobre minorias que naturalizavam a ordem heterossexual, né? Então, os próprios grupos de luta LGBT, etc., de gays, vamos pegar assim, de certo modo, naturalizavam que havia uma ordem heterossexual. Então, você tem lá o heterossexual e você tem o gay, digamos assim, que seria considerado ali o desviante, mas os gays não questionavam que existia uma ordem heterossexual ou algo desse tipo, né? Eles agiam ali dentro, aceitando, digamos assim, essa rotulação que era colocada para eles e essas características, muitas vezes, né? Então, essa naturalização, né, ela tende a ser quebrada. A gente vê, eventualmente, grupos, a gente já discutiu em sala, né, dizendo que é da natureza, é da biologia, homossexualidade, ou se comportar de forma homossexual, seja lá o que isso signifique, né, para nós. E isso em si, para a teoria queer, já seria um discurso, né? E é um discurso, digamos assim, de grupos minoritários, LGBTQ, etc., que assimilam a estruturação social do discurso que vinha de heterossexuais. Então, se heterossexuais diziam que a heterossexualidade é natural e funciona assim, assim, assado, os gays assimilam o discurso, vamos pegar assim, e dizem, não, a homossexualidade também é natural e é assim, assim, assado. No fim, fica uma assimilação dessas regras discursivas que pautam as discussões dos heterossexuais, né? Então, nesse sentido, não se diferenciaria tanto. Tá? Então, a teoria queer já tende a atacar a assimilação desses discursos normativos, digamos assim, que seriam do grupo de dominação. Tá? Porque senão o grupo dominado está entrando dentro do jogo, né, de linguagem, do jogo cognitivo daqueles de quem eles exercem alguma forma de domínio, né, que estão sendo dominados. Tá? O primeiro uso do termo vem de uma teórica chamada Teresa de Lauretis, tá? E aí ela emprega o termo o queer, né, as teorias queer em contraste com os estudos gays e lésbicos, que é isso que eu falei, né? Que é questionar essa estabilidade do que seriam também os gays, as lésbicas, das identidades, tá? Ela tem até um trabalho que eu coloquei aqui que chama Tecnologias de Gênero, e quando a gente fala de tecnologia de gênero, a gente não fala mais de biologia, a gente fala de intervenções sobre o gênero, intervenções que constroem o gênero. Então, o gênero é construído por tecnologias, né? Então, a gente pode falar das instituições, os discursos de mídia, os discursos que estão na base social circulando e que vão constituindo, vão criando os gêneros, né? Tá? E, enfim, aqui tem alguns aspectos históricos também, acho que não vem muito ao caso. Certo. Então, uma autora importante, além da própria Teresa de Lauretis que eu citei ali, é a Judith Butler. Eu até coloquei aqui mais ela para falar, que eu conheço a obra dela em si, eu li algumas coisas dela. E tem um aspecto relevante também, porque ela veio no Brasil recentemente e ela foi atacada, né, até verbalmente, quase fisicamente, né, inclusive no aeroporto ela foi voltar. Isso não faz, acho que, 1 ano, 2, pouco mais que isso, né. Ela veio no Brasil e sofreu uma série de ataques, né, de grupos conservadores brasileiros dizendo que a Judith Butler ia acabar com os valores sociais em geral, ia acabar com a infância, ia subverter as crianças ao sexo e coisas desse tipo, né. E foi até engraçado que havia muitas pessoas contra ela e teve até um acadêmico brasileiro que brincou, né. É interessante como tem milhares de pessoas contra a Judith Butler, então isso deve significar que muita gente leu ela, né, afinal de contas tem muita gente contra ela, né. E certamente não, né, a gente garante que não, porque a obra dela não é uma obra acessível ao grande público brasileiro, né.
Então, tirando nós aí que somos acadêmicos, né, que vamos conseguir ler, ainda que com dificuldades, que a gente vai ter que entender um pouco a contextualização do pensamento dela, é difícil alguém entender, né? Então, geralmente tem tradutores aí de grupos conservadores políticos brasileiros, tradutores entre aspas, né, que supostamente leram a obra dela e vão comentar, né? Geralmente muitas dessas leituras são claramente erradas ou distorcidas, né? Bom, aqui como eu falei, ela tem essa influência pós-estruturalista, né? É naturalmente anti-essencialista. Vocês devem lembrar do essencialismo, né? Essencialismo é essa visão de que existem essências nos seres humanos, como a gente poderia falar de uma essência biológica ou de uma essência da alma que forma os indivíduos, se for um discurso religioso dizendo que a mulher tem uma alma diferente do homem, tanto faz, né, por exemplo. Então, já ataca esse essencialismo, né, então tem essa característica, tá? E não acredita em significados fixos ou intrínsecos a palavras, símbolos ou instituições. Busca, na verdade, estudar performance dentro de contingências históricas e sociais. Então, como que se dá? Aqui, performance em Judith Butler são as performances das identidades, dos gêneros, né? Então, a performance para Judith Butler é uma espécie de teatralização social, né? Então, digamos assim, que eu, Taimon, sou ensinado, né, desde criança a teatralizar o gênero, de certo modo, isso também acontece, né? E conforme eu vou teatralizando em diversos contextos, isso vai criando uma ilusão de continuidade, de naturalidade, né? Você repete tanto aquilo ali que chega uma hora que você já até esquece que em algum momento você começou a fazer aquilo dali socialmente, né? O tanto o gênero quanto categorias biológicas seriam em si construções sociais, pois fruto de ciências enviesadas pelo olhar masculino e heteronormativo. E aí essa vem uma questão mais polêmica, né? Que vai se dizer o seguinte: geralmente o gênero é questionado, né? Mas a própria estabilidade na percepção do que vem a ser o sexo biológico também já é problemática em Butler, né? Embora, claro, nós tenhamos particularidades biológicas, né? Falar em categorias fixas, né? É problemático, e além do mais, o próprio, digamos assim, a própria biologia dos nossos corpos, ela já é enxergada através do olhar de gênero. Então, em Butler, quando a gente olha para a biologia humana, nós não temos, de certo modo, um olhar do que é a verdade da biologia humana. Porque quando a gente olha para os corpos, quando eu olho para uma pessoa nua, por exemplo, e vejo um pênis, ou vejo o que eu definiria como uma vagina, vamos supor, eu já olho para esses corpos genderizando esses corpos. Então, quando eu olho, por exemplo, vamos pegar uma criança pequena, né? Aí, o que ela tem eu chamo de vagina, etc. Bom, ela é mulher. Quando eu penso, olha só, então eu já não disse mais ela tem tal órgão sexual. Tal. Quando eu vi tal órgão sexual, eu imediatamente pensei, ela é mulher. E quando eu pensei ela é mulher, eu já pensei imediatamente, já vem um jogo de associações na minha cabeça, né? E nas pessoas de modo geral. Ela é mulher. Logo ela vai ser tal coisa. Ou ela é mulher. Aí já vem uma expectativa de que vai ser delicada e assim, assim, assado, entende? Então você não consegue olhar para o corpo humano sem genderizar ele, de certo modo. Né? Então, mesmo quando a gente intenciona estudar a biologia ou a fisiologia, isso já é um problema, porque nós já olhamos para esses processos pela lente do gênero. Então, nós estamos o tempo inteiro genderizando processos ditos naturais, tá? Então, isso em si já é problemático, né? A própria forma como a gente separa características anatômicas e fisiológicas para dividir as pessoas em dois polos já faz com que essa ciência biológica sirva, de certo modo, à estratificação dos grupos em espaços de poder e sanciona a classificação, a normatização e a opressão dos indivíduos na sociedade, né? Então ela vai questionar até mesmo o próprio emprego das categorias biológicas como sendo um ato de poder, né? Então, se antes, tudo bem, você estuda as características biológicas, sexuais, etc., e isso é o objetivo. Né? Isso na teoria queer já vai ser tido como um discurso científico que em si mesmo nunca é absolutamente neutro, vamos colocar assim. Ele já é um discurso com aspectos sociais em si mesmo. Tá? Além do mais, é isso, né? As ciências nós temos no Ocidente são desenvolvidas por um olhar masculino, né? Um olhar masculino e heteronormativo. Então, quem produz a ciência já tende a dar essa classificação, já tende a dar esse olhar.
é até interessante, porque, por exemplo, hoje em dia se fala prazer da mulher, clitóris, coisas assim, mas se vocês procurarem sobre isso na história da medicina, vocês vão ver que não havia uma descrição da biologia feminina como se tem hoje, né? Essas descrições começam a se propagar depois que ocorre uma ruptura e uma luta que a gente entende por mulheres, né, na sociedade, nesses movimentos feministas e tal, e com isso vai surgindo depois uma bibliografia que fala sobre estruturas anatômicas e fisiológicas femininas vinculadas ao prazer, né? Antes disso, os livros de medicina não tinham essas informações e não se interessavam em estudar elas, né? Então, mesmo que presumivelmente elas existissem na biologia da mulher, vamos pegar assim desde sempre, né? Não é desde sempre que eles são reconhecidos, não são colocados como existindo como verdade, né? Não constam da maneira que a gente tem hoje em manuais de corpo humano, por exemplo, de fisiologia, tá? Vocês podem procurar aí sobre clitóris, esse tipo de coisa para vocês verem. Então, teoria queer dentro da terceira onda, né, rejeita quaisquer tentativas de identificação de objetivos comuns, gerais e padronizados, né, e sequer se reconhece enquanto um movimento coletivo. De certo modo, uma das críticas às teorias queer é isso, né, que o conceito de feminismo, ou então de uma teoria que trata de grupos, ele se atomiza, né. Então, uma das críticas que eventualmente ele recebe é que ele é hiperindividualista, né? E que ele pode acabar servindo, por exemplo, uma sociedade de mercado de consumo, né? É claro que o pressuposto das próprias teorias queer já tende a ser diferente, né? Tende a ser justamente esse, né? De que você transformar, digamos assim, de você impor características de grupo já é uma característica normativa da sociedade de classificar esses sujeitos, né? Tentar organizar o que não é claramente colocado ali no mesmo balaio, né? Você tenta classificar aquilo e tenta enquadrar, né? E agrupar esses indivíduos de modo a melhor dominá-los, né? Então essa é uma característica da normatização social. Mesmo que os sujeitos não sejam idênticos e tenham muitas idiosincrasias ali, você pega, coloca o discurso normatizador que eu falei, conjuga esses sujeitos, digamos assim, prefere que eles interajam entre si para que fique mais fácil controlar o comportamento dessas pessoas desviantes na sociedade. Então é interessante, é importante, né, em termos de relações de poder, que você construa essas igualdades, essas semelhanças entre os indivíduos, que eles se juntem em grupos organizados também. Então, na teoria queer, eventualmente, isso nem sempre vai caracterizar resistência, né? Às vezes, apostar nas diferenças dos indivíduos, através daquilo que supostamente os uniria, seria mais interessante para fazer novas resistências, porque senão você fica com as normas que já existem, né? Então, mesmo que você tenha grupos que lutam por direitos gays, ainda assim, esses grupos que lutam por direitos gays cristalizam essas normas sociais e, eventualmente, esses próprios grupos podem aplicar opressões discursivas sobre indivíduos que estão dentro desses grupos, mas que não se enxergam se encaixando nas classificações de gênero e de sexualidade deles. Então, isso daí a gente vê, por exemplo, em movimentos trans também, né? Então, aquela coisa daquelas pessoas que se dizem trans, então elas se classificam dentro daquilo, elas se identificam como sendo trans e o movimento trans, então uma identidade. Essas pessoas, por exemplo, fazem uma cirurgia, né, de modificação do sexo na biologia, digamos assim, e depois de um tempo esses indivíduos podem dizer que se arrependem e voltam atrás e fazem a detransição, né? Existe uma parte desses movimentos trans que tende a atacar esses indivíduos, dizer que eles estão errados ou algo assim. Então você vê que gera uma nova tentativa de enquadramento, né? Para que esses grupos, como esses grupos veem vantajoso essas normas para eles entendem que é vantajoso de certo modo, eles tendem a também impor a outros indivíduos. E aí você tem, digamos, a opressão dentro dos oprimidos de novo, né? Então você teria que apostar nas diferenças, né? E não nas características de igualdade. Através das diferenças você pode criar novas identidades. Uma vez que uma identidade é criada, naturalmente que você vai ter outros indivíduos se agrupando ali em torno daquelas novas identidades, daquela nova classificação, né? E uma vez que ela começa a se engessar socialmente, é interessante que você mais uma vez desestabiliza essa visão de identidade, construa novas identidades e assim por diante. Então, ela aposta na questão da fluidez, né? Então, você ter um grupo estável, uma identidade estável, pode ser problemática, né? Essa questão das lutas dos indivíduos, digamos assim, para escapar dos tentáculos do poder que tende a oprimi-los e estagná-los, né? Então você já vê de uma perspectiva
diferente em relação a outras que a gente viu, né? Você tem que criar grandes coletivos para resistir ou algo assim. A teoria queer, nesse sentido, muitas vezes, alguns vão dizer que não se trata nem de transformar ou revolucionar as estruturas sociais, como a gente tinha, por exemplo, lá no feminismo socialista e marxista, né? A teoria queer acaba se encaixando muito num referencial de resistência, né? Então, a gente tem uma sociedade de consumo, hiperexploratória. Digamos assim que essa guerra foi perdida, tá? Não seja essa a visão, mas digamos que essa guerra foi em parte perdida, e os indivíduos então não vão mais mudar a estrutura social de cima para baixo, né? Eles vão fazer pequenas atividades de resistência ao poder de baixo para cima mesmo, e resistir aos discursos que normatizam eles, né? Mais do que tentar tomar um aparato de Estado para mudar o papel de homens ou mulheres, digamos assim, né? Que seriam aquelas pretensões das vertentes marxistas ou socialistas de feminismo, tá? Então aqui já não se fala nem mais em feminismo, né? Porque a própria concepção do que é ser mulher, ele não é mais estável. Então, nesse sentido aqui, a teoria queer está alinhada ali com aquelas discussões da interseccionalidade, tá? Do feminismo interseccional, né? De que você não tem a mulher, o homem, né? Lá no interseccional, não, você tem uma mulher muçulmana, uma mulher negra, etc. Aqui, eventualmente, o que você tem, você talvez nem deva chamar de mulher, né? Então, ele vai fragmentar ainda mais essa questão de identidade. Eu coloquei aqui Michael Jackson porque a palavra queer significa estranho. Então eu me lembro que o Michael Jackson é uma figura que eu coloquei para falar que exemplificar a teoria, que é interessante, porque eu me lembro que na época que ele tinha feito muita cirurgia plástica, já teve várias polêmicas de mídia, etc. A mídia lucrava muito em cima da imagem do Michael Jackson, né? E das supostas excentricidades dele. E aí eu me lembro, vendo assim, alguns programas, eventualmente os jornalistas iam falar sobre o Michael Jackson, alguma coisa, e diziam assim, não, o Michael Jackson eu acho que ele tem problemas mentais, ele é louco. Aí um outro tentava dizer, ele é louco porque... Aí vocês vejam a explicação, né? O construcionismo, tentar explicar por que ele é assim e não normal. Então vejam, você já tem um modelo classificatório que tenta ver por que o Michael Jackson é desviante ou por que ele tem uma conduta indesejável em relação à norma de conduta social, né? Aí eles vão dizer, não, é porque ele é louco. Aí outros, não, ele é louco e é louco porque foi abusado fisicamente pelo pai, né? E ser abusado fisicamente gera desvios que são, por sua vez, indesejáveis, né? Então, se nós podemos ou impedir os indesejáveis por várias tecnologias envolvendo eles, ou nós podemos, então, melhorar a criação dos filhos para que eles não sejam indesejáveis, né? Então, vejam que isso sempre, de certo modo, ruma para um discurso de controle, né? E de previsão dos desvios sociais, tá? Então, ele é louco, né? Aí outros vão dizer outras coisas. Não, ele é louco, não. Aí alguns vão dizer, não é que ele é louco, é que ele é gay, né? Ou ele é gay e não se aceita. Aí um outro vai dizer, não, mas ele fez muita cirurgia plástica e tem características femininas, eu acho que ele é travesti. Aí um outro, não, ele tá fazendo muita cirurgia física e daqui a pouco mais vai, se é que já não fez, já não tirou o pênis, alguma coisa assim, talvez ele seja trans, né? Então você vê que se pega tudo aquilo que você já conhece na sociedade que supostamente tem características que o Michael Jackson ali aparentemente flerta em alguns momentos, né? E você pega essas semelhanças superficiais e tenta encaixar ele em modelos, né? Claro que ele não se dizia dentro dessas classificações quando eventualmente indagado em algum lugar, né, ou não respondia, ou simplesmente não se colocava na classificação, né? E essa é uma característica também interessante na teoria queer, né? Você não aceitar essa questão da norma, né? Você, de certo modo, faz uma resistência a essas normas classificatórias, né? Chegava uma hora que as pessoas não conseguiam, eles próprios jornalistas, classificar exatamente o Michael Jackson e dizer, o Michael Jackson ele é estranho, né? Não conseguia encaixar exatamente, porque ele tinha uma performance, né, envolvendo o gênero, a identidade dele, que ela era tão mais complexa, né, e misturava tantos elementos de tantas coisas, eventualmente, que as pessoas tentam encaixar ele, que as pessoas já não conseguiam mais entender aquele mix que ele representava, aquela mistura. Então ficavam confusas e diziam, não, ele é weird, né, ele é estranho, ele é esquisito, eu não sei onde colocar. E acaba que esse termo queer foi aceito por muitos teóricos, porque não foi assim, a pessoa desenvolveu um nome, teoria queer, vou criar a teoria queer. Não,
foi se desenvolvendo uma série de discussões sobre gênero e sexualidade, as identidades que eu falei lá, principalmente em Butler, na Teresa de Lauretia e outras autoras, e depois de um tempo surgiu essa nomenclatura queer, e elas disseram, não, essa nomenclatura aí que usam para classificar grupos desviantes, que eles são estranhos e tal, ela faz sentido. Ela faz sentido para a nossa teoria, porque a nossa teoria trata disso justamente. Então vamos aceitar esse rótulo que nos deram de teoria queer, veja que interessante, né? E aí começam então a se colocar realmente como teorias queer, né, que tratam dos desvios e da ruptura com a norma, tá? Beleza. Uma das críticas que eu já havia falado é isso, né? Que talvez alguns vão dizer que a teoria queer é passível de ser capitalizada, né, pelo mercado e não gerar transformações sociais radicais, né? Já que fragmentam muito as identidades e, dentro dessa perspectiva, reduziriam, então, a capacidade de pressão sistêmica, né, sobre as estruturas de poder social, né? Porque não gera grandes grupos, né? Já que fragmenta as identidades. Bom, essa é uma crítica para vocês pensarem, mas tem também aquele outro ponto lá que rebate esse que eu havia falado antes, né? Eu até coloquei aqui, né? Então, as críticas ao estruturalismo que eu havia falado antes, que a teoria queer faz, né? Então, a teoria queer se encaixa mais no pós-estruturalismo. Então, uma das estruturas que ele vai questionar é o binarismo de classificação dos indivíduos. Então, vamos pegar assim, ó, a gente entende que homem e mulher, existe um sexo biológico, macho e fêmea, como a gente havia falado lá nas teorias, e existe o homem e a mulher. Lembra disso aí na Simone de Beauvoir? Então, o macho e a fêmea é real, existe, está na biologia, né? Se fosse assim. E o homem e a mulher seria a produção do gênero em cima desses corpos que são reais, os corpos seriam reais, mas o homem e a mulher seriam ilusões em cima dos corpos, que corpos então são reais, né? Os corpos são neutros, não são genderizados, né? Você pode estudá-los objetivamente sem genderizar esses corpos, digamos assim. Isso nessas teorias tradicionais não se tinha esse questionamento, né, de que você sempre genderiza o corpo, né? Então aqui a gente teria aquela visão tradicional ainda, né? Existe um homem, uma mulher no gênero, né? Então vamos pegar aqui algumas características tidas por masculinas que a gente falou antes, que a Simone de Beauvoir debateria, né? Dizendo que o homem é, digamos assim, o principal na relação e ele é estabelecido pelo seu par opositivo à mulher. Então, para que o homem exista e tenha o espaço de poder que ocupa, é preciso que haja um outro. Lembra que a gente falou de player 1, player 2, e esse outro seria a mulher. Então, o homem, vamos pegar, tem algumas características normativas. O homem é ativo, o homem é forte, o homem é agressivo, racional, criativo, insensível, alto, mais alto, sei lá. A mulher é passiva, delicada, né? Aqui é pacífica, né? Irracional, sensível, é menor, mais baixa, mais fraca, né? E tudo isso, né? Então, a gente tem essas características dos pares opositivos. Claro que isso daqui já era questionado antes, a gente, não, mas as mulheres também podem ter características de ser agressivas e tal, né? Mas no discurso social você tende a normatizar esses indivíduos que você quer produzir os corpos, ou seja, você quer docilizar os indivíduos, os sujeitos, para que eles se encaixem nessas características, tá? Zelando assim pelas estruturas de poder de indivíduos que já estão em certos espaços, né? Se a gente for pensar em espaços de poder econômico, por exemplo, na sociedade, ou de lançar pautas culturais, geralmente é aquilo que a gente entende como sendo os homens, né? E aí aqui eu fiz uma outra coisa, ao invés de colocar um Michael Jackson, lembra? Porque, se a gente consegue classificar um Michael Jackson dentro do gênero, o que a gente faz? A gente vai pegar, deixa eu até puxar aqui uma flechinha, deixa eu ver se dá pra usar. A gente vai pegar o Michael Jackson, né, e vai tentar classificar ele como sendo um homem, vamos pegar assim, né? Mas aí o Michael Jackson, ele tem características, né? Vamos pegar aqui, ele tem características, por exemplo, pacífico, vamos pegar assim, delicado, sensível, digamos que essas características sejam femininas, né? Então a gente, mas o Michael Jackson é homem, mas aí ele tem essas características femininas, né? O que ele é? Então, ao invés de tentar classificar, de certo modo, o Michael Jackson, vamos pegar que uma vez que surge o Michael Jackson, começam a surgir novas pessoas na sociedade que dizem assim, não, eu não sou homem, eu não sou mulher, eu sou Michael Jackson. A pessoa fala, eu sou Michael Jackson. Ela não está falando que é o Michael Jackson, ela está falando, não, eu sou do gênero Michael Jackson. Tá? Essa pessoa vai lá e constrói, ela estende, ela constrói, ela vai construindo no discurso uma nova identidade. E essa pessoa o quê? Ela vai nos espaços sociais e começa a dizer, não, eu sou do gênero Michael Jackson, ela começa a explicar, ela começa a se colocar, e a partir de um tempo, né, aí esse processo, como que isso vai se dar, é variável, pode ser que essa pessoa, inclusive, adquira o reconhecimento de que ela é Michael Jackson. Parece absurdo? Parece, né?
Mas se a gente for pensar, por exemplo, em como que surge o reconhecimento de certos grupos minoritários, ele parte também dessas disputas sociais, né? Tá? Então, você pode fazer resistências no gênero, né? Então, você vai lá dizendo, eu sou então do gênero Michael Jackson. Então, veja, ó, agora aqui a gente já construiu um terceiro gênero. O terceiro gênero aqui. Tá? E aí a gente poderia depois construir outros, assim como tem esse, a gente poderia segmentar, né? Botar um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo gênero, e assim por diante, né? A gente poderia fazer isso daqui indefinidamente, né? Seria mais ou menos um carnaval, né? A gente tem uma pluralidade muito grande, né? Então, eu teria que ir pela parte mais dessa perspectiva aqui, né? Você faz uma nova performance de gênero, tá? Que faça uma ruptura com as outras, né? Que imponha resistência a essas outras classificações, tá? E aí a gente vai lá, né? Eu lembro que quando a mídia também falava do Michael Jackson, dizia, né? Não, o Michael Jackson, ele tá fazendo uma cirurgia e afinando o nariz, né? O Michael Jackson, olha só como não é nem o Michael Jackson que está falando por ele, né? São os outros que estão falando pelo Michael Jackson. Isso é importante de observar. Não, o Michael Jackson fez cirurgia e o nariz dele foi sendo reduzido. Aí vai vir um psicólogo, um saber técnico, científico, presumido, e vai dizer, não, o Michael Jackson, ele tem transtorno dismórfico corporal, né? Ele tem algum problema com o corpo dele, ou algo assim. Então veja como ele é classificado como sendo desviante patologizado. Nesse caso, o Michael Jackson teria uma patologia, né? Quando eu falar lá de psicopatologia, de repente num áudio para vocês, eu explico melhor essa questão da patologização, né? Então vai ser colocado como patológico, né? Mas se pedir para alguém fazer um exame de neuroimagem do Michael Jackson, ou fizer um exame de sangue, identificar o marcador biológico da patologia cerebral dele, ninguém vai achar, né? Não é uma patologia no sentido biológico, então isso é um problema, né? E eles vão dizer, não, o Michael Jackson está afinando o nariz porque ele quer se parecer branco. Aí vão dizer, não, o Michael Jackson é racista, ele quer parecer branco. Outros já diziam, né, não, o Michael Jackson está afinando o nariz porque ele quer parecer uma mulher, na verdade, ele é afeminado, ou então ele é trans, e ele está querendo afinar o nariz, mas não diz nada para ninguém, mas no fundo quer ser mulher. Então vejam que até os processos cognitivos do Michael Jackson, até aquilo que ele pensa com ele mesmo, né, é trazido pro campo social, né? Não é nem ele que está falando o que ele está pensando, né? É a própria sociedade que está construindo o cognitivo do Michael Jackson, né? Sem consultá-lo, né? Não que consultar ele faria tanta diferença nesse caso, né? Porque uma vez que nem o Michael Jackson, digamos assim, sabia se classificar ou criava ele mesmo um nome para ele, né? Provavelmente se alguém colocasse algumas afirmações, ele ia dizer, não sei, de repente é mesmo, sei lá, de repente ele até aceitaria alguma classificação, né? E aí é isso, né? Agora, ninguém dizia assim, né? Não, na verdade não é que ele quer ter o nariz afinado. Talvez ele não queira ter nariz, talvez ele queira construir uma identidade, um gênero que tem essa característica, né? Essa característica física, né? Ele vai mudando, o nariz dele vai afinando cada vez mais, ele não fica satisfeito, a razão a gente não sabe, né? Ele continua fazendo uma tecnologia de gênero, altera o nariz até que chega um ponto da não classificação, né? E de repente, nesse ponto, ele fica confortável e se mantém assim. E a gente não consegue entender isso, né? Mas isso impõe uma ruptura às classificações, né? Quando algo fica desviante, a gente vai tentar enquadrar em algum rótulo que já é pré-definido e é meio pejorativo mesmo, ou a gente vai classificar dentro de uma patologização, né? A gente cria uma ciência, uma pseudociência psicológica e psiquiátrica, onde a gente coloca o indivíduo como sendo doente, né? Muito embora nesse caso ele tenha alterado o nariz dele, não nos afete diretamente socialmente, mas ainda assim a gente tende a fazer isso, né? A mesma coisa para a pele despigmentada, brincar com crianças, né? Não, essas coisas, brincar com crianças, logo é pedófilo, sabe? E as classificações anteriores, né? Então, o gênero Michael Jackson, vamos supor que as pessoas que se classificassem no gênero Michael Jackson teriam que performar essas características aqui. Ser mais sensível, delicado, pacífico, criativo, não ter nariz ou fazer uma operação para reduzir muito o nariz, brincar com crianças e experimentar a pele. Os indivíduos que fazem isso daqui se classificam no gênero Michael Jackson e vão construindo uma nova identidade. Uma vez que você já tem vários desses indivíduos com essas características, pode começar a haver inclusive um reconhecimento social, uma luta por direitos políticos do gênero Michael Jackson, assim como tem uma luta dos direitos políticos das mulheres, enfim, não sei, tô conjecturando aqui, bloqueando, mas vocês entenderam a lógica disso aqui, né? Parece engraçado, mas isso realmente pode se dar
Na realidade, como mostram processos de lutas sociais, movimentos gays. Antes falava em movimentos gays, aí movimentos lésbicos, movimento LGBT, movimento LGBTQ, movimento LGBTQI+, né? E assim você vai construindo novas identidades também. Bom, outras orientações espectros, né? Uma coisa que a gente falava, lembra lá do Kinsey, que o Kinsey falava que existem pessoas assexuais, então o Kinsey já tem uma percepção assim, né? É muito comum, existe pesquisa que mostra isso em relato, né, dos participantes. Pessoas que se veem como assexuais, né, como não tendo libido ou não tendo interesse sexual em si, né? Essas pessoas, quando estão num ambiente, então isso aí pra gente ver como que funciona a normatização e como que ela pode ter um caráter opressivo. Então, por exemplo, quando esses indivíduos que não têm interesse sexual por ninguém ou de se relacionar sexualmente com ninguém, por penetração, etc., elas estão em um grupo social, interagindo, por exemplo, num bar, com um grupo de amigos ou conhecidos, em algum ponto, vamos supor que essa pessoa já tem lá 17, 18 anos, em algum ponto alguém vai chegar e vai dizer, mas e aí, fala sério, sai do armário, pô. Né? Vamos supor que é um cara lá, né? Sai do armário, pô. A gente vê que você nunca ficou com ninguém, não tem interesse. A gente sabe que você é gay, pode sair do armário. Aí vamos supor que esse cara pega e diz, mas eu não sou gay, eu não tô dentro do armário. Sabe? Tipo assim, o sujeito, no caso, não tem interesse sexual por ninguém, né? Como ele não tem um nome para dar para essas características comportamentais e afetivas que ele tem, ou essa falta de interesse afetivo ou sexual em outras pessoas, ele não consegue desenvolver uma resistência na linguagem. Então ele vai dizer, não, eu não sou isso. Tá, então você é o quê? Eu não sei o que eu sou, sabe? E aí a pessoa faz assim, não, você é gay, cara, já vi pessoas como você antes. Aí eles se assumem mais tarde, vai lá, se assume. E aí começa todo mundo a fazer coro para que esse indivíduo, né, que não se encaixa naqueles rótulos do que seria a homossexualidade, ele vai chegar em algum ponto, pode dizer, não, beleza, eu acho que eu sou gay mesmo, vou sair do armário, e eventualmente pode inclusive se assumir gay nos lugares, ou se colocar como gay, ou falar que é gay. Isso, gente, parece estranho, mas isso existe, tá? Em depoimentos de pessoas que se veem se enquadrando dentro do rótulo de assexual. Claro que assexual é um novo rótulo, que eles também se enquadram ali dentro. Durante quanto tempo isso vai permanecer, a gente não sabe. Eu vou até mostrar, porque tem subclassificações dentro dos assexuais que eles vão construindo para se identificar melhor, né? Então vejam que isso é um processo de resistência em si. A classificação, a nova classificação dos assexuais. Então, agora imagina que esse sujeito, que o termo assexual, ele já está proliferado na sociedade, né? Essa resistência foi crescendo e ela foi sendo assimilada, de certo modo, pela mídia e sendo mostrada no programa da Fátima Bernardes. Vejam, gente, existe uma nova orientação sexual, os assexuais, daqui a pouco mais pinta lá no programa, e vai sendo assimilado sistemicamente e chega uma hora que isso é reconhecido. Vai chegar uma hora, né, que as pessoas vão chegar e vão dizer, o que você é? Aí o sujeito vai dizer, você é gay? Elas vão dizer pra ele assim, aí o sujeito vai dizer, não, eu sou assexual. Assexual? Não havia falado, o que é isso? Assexual é isso, isso, isso. Você não viu lá no programa da Fátima Bernardes? Não viu lá em tal lugar? Tá? Aí isso vai dar digamos assim, isso vai dar uma legitimidade para esse discurso, para esse termo, e as pessoas vão dizer, nossa, interessante, não sabia que existia isso, aliás, já ouvi falar de alguém. Aí essa pessoa que forçava a classificação da homossexualidade nesse indivíduo que agora se diz assexual, ela mesma com o tempo vai incorporando, não, eu tenho um amigo, na verdade, ele não é gay, ele é assexual, ele não tem interesse. E aí você vai construindo essas novas identidades, tá? Os assexuais, ou digamos assim, esses sujeitos que inicialmente estavam ou assimilavam esse rótulo de assexual para si, eles foram percebendo que eles têm diferenças, né? Esses sujeitos que se viam como iguais, veja. Se viam, não, somos assexuais, então assexual tem também uma característica essencial, universal. Mas não, né? Eles foram vendo, não, há aqueles que nunca tiveram interesse em masturbação, que nunca tiveram desejo sexual absolutamente nenhum. Mas aí há pessoas que em geral não têm desejo sexual nenhum por ninguém, mas quando tem alguma conexão emotiva, desenvolvem um desejo sexual por outra pessoa. E aí se desenvolveu uma nova classificação, os chamados demissexuais. Então existem assexuais demissexuais, por exemplo, né? Existem pessoas que são mais ou menos nos tons de cinza, ou grey, ele que chama. Então, seriam mais ou menos meio termo, né? São pessoas que podem ter fases na vida em que sentem atração e depois ficam anos sem sentir atração por ninguém. Tem pessoas que sentem pouca
atração pelas pessoas, mas sentem eventualmente, tem pessoas que sentem só eventualmente, tem pessoas que sentem em situações muito específicas, né? Aí vai se ter aquelas novas classificações, sapiosexual, eu sinto só por pessoas que têm conhecimento específico. Quem tem este conhecimento aqui, quem tem conhecimento de arquitetura, eu desenvolvo interesse sexual. Todas as outras pessoas não, sabe? Então você começa a ter tantas características e esses indivíduos usam dessas percepções individuais e vão construindo novos termos para si e eventualmente outros que acham que se identificam com aquilo vão entrando ali, desenvolvendo novas identidades. Então o caso do assexual já é uma outra questão. Então você antes tinha aquela visão binária, né? Gays, ou então heterossexuais, homossexuais, né? Todos são sexuais de alguma forma. Aí agora não, já vem um questionamento, não, você também tem pessoas que são assexuais, ou pessoas que têm interesse em raras situações, situações A, B e C, e você vai multiplicando essas orientações, né? Não é como se elas fossem dois polos, né? Onde você só se encaixa nos meios, né? Você pode criar uma terceira via, uma quarta via também, e assim por diante, tá? Naturalmente, aqui quando a gente fala aqui de assexual, não é a mesma coisa da opção de permanecer virgem, né? Que a gente trata como escolha, né? Quando a gente fala também de orientações sexuais, a pessoa não necessariamente escolhe conscientemente, isso é uma coisa importante, né? Dizer que o gênero se constrói não significa que todas as características do gênero e da sexualidade são conscientes da gente, né? No sentido de que eu escolho o gênero, o interesse sexual, tal como eu escolho comer uma maçã ou uma banana, né? A pessoa até pode escolher, né, na questão da orientação sexual, se ela vai comer maçã ou banana. Ela pode escolher, ela pode efetivamente tentar se relacionar com um indivíduo dito do mesmo sexo, né? Agora, se ela vai gostar ou não disso, isso já escapa a um controle consciente, digamos assim, dessa pessoa, né? Embora isso possa efetivamente ser construído, não vou entrar aqui nessa questão, mas é uma coisa que muitas vezes se impõe sobre o indivíduo, né? Beleza? Tem outra coisa interessante, é que tem grupos que se identificam como assexuais que separam, por exemplo, o amor ou a questão afetiva do sexo, né? Então, alguns sexuais se definem como assexuais românticos ou assexuais aromânticos, por exemplo. Os sexuais aromânticos não têm interesse, não só em não fazer sexo com ninguém, genital, vamos pegar assim, de alguma forma, como eles também não têm interesse em relações afetivas de casal, por exemplo, morar junto com alguém, ou de carinho, ou coisas que caracterizariam, digamos assim, um casal tradicional além do sexo. Tá? Então são os aromânticos. Existem os assexuais que são românticos. O que é isso? São aqueles assexuais que querem ter uma vida, vamos supor assim, a dois, né? Ou a três, seja lá o que for que eles entendam como uma relação consensual, né? Mas eles querem viver, por exemplo, a dois aí com uma pessoa. Né? Então, eles querem emular, muitas vezes, a instituição do casamento, gostam de viver com alguém, gostam do carinho, eventualmente tem beijo, mas é uma expressão afetiva. Tá? Não necessariamente eles são sexuais. Então, isso já rompe uma nova característica que a gente pensa. A gente geralmente pensa, né? Não, as pessoas são sexuais, então elas querem ter um relacionamento afetivo estável. Ou as pessoas querem ter um relacionamento afetivo estável, então, naturalmente, elas têm interesse em sexo. Não, isso daqui o que se mostra hoje que não é assim que funciona, né? Se a gente for pensar casais de longa data mesmo, há muitos casais aí que a gente chamaria de fachada. Só que a palavra de fachada é inadequada, né? Porque parte do princípio de que aquela relação é toda ela falsa ou mentirosa, né? E não necessariamente, né? Não necessariamente a pessoa, quando está vivendo com outra e não faz mais sexo, não significa que as pessoas não gostem de viver juntas ou não tenham um outro tipo de afetividade, né? Então, o próprio dizer que tudo é de fachada já é um problema, porque a gente já tende a classificar o que é o verdadeiro e o que é o de fachada, né? Em todas as relações. Tá bom? Isso daqui eu já havia falado para vocês, né? Que mesmo a classificação do sexo biológico, ela já é genderizada, né? Então, quando eu faço uma descrição objetiva da mulher ou da fêmea, né? Eu posso olhar e tentar dar uma descrição mais neutra possível, né? Então, esse corpo possui quadril largo, seios, órgão genital assim, assim, assado, máscara muscular de tal e tal densidade, etc. Ora, essa descrição, ela imediatamente me remete a uma série de pensamentos sobre o que é ser mulher, não adianta. E eu já penso em relação ao paropositivo, o homem. Então, quando eu falo massa muscular de tal densidade,
eu já estou pensando, a massa muscular de tal densidade em relação ao homem, né? O órgão genital assim, em relação ao homem. O órgão genital assim serve para fazer sexo. Eu gosto do órgão genital assim porque me serve, sabe? E aí eu já começa a vir uma série de pensamentos automáticos ali que constituem a genderização do corpo, né? Por que eu não classifico características sexuais de outras formas? Eu poderia tentar procurar padrões de tamanho de orelha e classificar as pessoas de acordo com a cor do cabelo, uma série de outras coisas também, né? Uma das influências importantes para a teoria queer, né, as teorias queer, que é o mais correto dizer, são as teorias queer, inclusive, tá, gente? Não a teoria queer, porque é da noção de que é um modelo fechado, né? Tem teorizações, né? Elas têm algumas características em comum do pós-estruturalismo e do desconstrutivismo e tal, que eu falei, tá? Mas elas podem ter diferenças nas análises delas. Então, o Michel Foucault é um teórico influente, tá? Um intelectual francês, muito influente para a psicologia, em especial psicologia social, e ciências, antropologia, ciências sociais, até estudos de análise de obras literárias. Então, é uma influência muito profunda que ele tem em várias obras, né? E segundo Foucault, a sexualidade ela é um nome que se pode dar a um dispositivo histórico, né? O que seria isso, né? Seria seria aquilo que eu falei antes, né? A formação dos conhecimentos, né? Então, a sexualidade é um nome desse dispositivo histórico. A forma como instituições, organizações, regulações, leis, medidas administrativas, né, elas vão construindo conhecimentos, né, e vão impondo esses conhecimentos aos corpos. Ele tem um termo que ele chama de corpos dóceis, né? É um corpo que ele é regulado através dos discursos que estão nos grupos, nas instituições, etc. E através da docilização desse corpo, ou seja, da submissão do sujeito a esses discursos, você consegue normatizar os sujeitos, regulados, deixá-los num espaço para que os desvios que eles representam sejam melhor administrados socialmente, não representem uma ruptura da norma e dos jogos de poder estabelecidos na sociedade. Tá? Então, o próprio conhecimento vai produzindo os corpos, os indivíduos. Tá? E esse dispositivo histórico, então, ele serve como reforço dos controles sociais e das resistências. Né? Esses discursos todos que a gente fala que normatizam os sujeitos vão se encadeando e formando assim grandes estratégias de poder de controle dos grupos. Tá? O dispositivo que eu coloquei, né, seria um conjunto heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, isso é muito importante, né, proposições filosóficas e morais. Então, quando eu falo algo, mesmo que com pretensões científicas, né, quando eu falo algo científico, aquilo pose de um saber absolutamente neutro. E quando eu digo isso, não, o meu saber sobre o sexo é este, e ele é neutro. Quando eu coloco isso, existe uma característica discursiva nisso. Eu estou querendo dizer o que para vocês? Esse conhecimento é neutro. Significa o quê? Significa que ele não pode ser questionável. Veja o ponto, ele não pode ser questionável por vocês, porque ele é científico. E sendo científico e neutro, ele é verdadeiro. E ele é verdadeiro universalmente. Ele é verdadeiro aqui, ele é verdadeiro em Maringá, ele é verdadeiro em Curitiba, ele é verdadeiro na China, ele é verdadeiro na Índia. E todos os lugares, então, tem que aceitar esse discurso porque ele é um enunciado científico. A questão é que esse enunciado científico ele se dirige a grupos sociais, ele se dirige aos corpos, né? Que sempre são usados na socialização. Né? E a socialização, como a gente viu, é sempre questionável que ela tem um caráter universal. Tá? Aqui se parte do princípio de que tem um caráter contingente historicamente, a formação histórica da nossa socialização. Tá? Então, aqui alguns exemplos que eu coloquei que vão condicionando os corpos dos indivíduos a serem docilizados nos espaços, a serem regulados as nossas condutas, né? A gente poderia falar, por exemplo, de sala de aula, né? Então, a própria disposição arquitetônica da sala de aula, né? E a disposição que nós vamos ocupando quando a gente entra na sala já vai criando, já vai estabelecendo esse dispositivo de poder. Então, por exemplo, quando eu chego, eu tenho ali aquela classe maior, ninguém vai naquela classe, ninguém senta. Quando eu chego ali, não tem ninguém sentado. Por quê? Né? Porque o poder já está introjetado dentro da gente. Né? Então, uma vez que nós fomos submetidos a esses múltiplos controles a vida inteira, nós somos docilizados. Então, quando eu chego na aula, eu não vejo um aluno dando aula no meu lugar, por exemplo, né, sentado ali
no que seria a minha classe, né? Por direito ou algo assim. Eu não vejo uma forma de sentar diferente já previamente organizado, isso não geralmente não está lá, né? Tá a manutenção daquela ordem, tá? Então, o Congresso Nacional também, a própria disposição que tem, os banheiros é uma coisa interessante porque fala do gênero, né? A própria disposição dos banheiros, como que eles são organizados e tal. Claro que depende também de fatores econômicos, né? Se um bar ele não tem muito dinheiro, ele não vai querer ter mais do que um banheiro ou dois, né? Um que seria para cada sexo, né? Mas pensem, vocês têm ali a faculdade, né? Tem aqueles dois banheiros. Vamos supor que uma pessoa trans, uma travesti começa a frequentar a instituição, a faculdade, tá? E agora, tirando toda a discriminação mais explícita que ela pode sofrer, vai ter aqueles processos, digamos assim, opressivos, que eles são invisibilizados ali. Então, por exemplo, essa pessoa, a gente poderia falar também de deficientes físicos, então vamos prender aqui essa questão da travesti, né? Essa pessoa vai no banheiro, e quando vai no banheiro, se depara com dois banheiros, e existem um escrito homens, e existe um que está escrito mulheres. E essa pessoa, eventualmente, não se encaixa, ela não se enxerga se encaixando dentro dessas características. O que essa pessoa vai fazer? Ela fica no impasse, ela não sabe onde ela entra. Essa pessoa, se entrar nos banheiros, vai, por exemplo, se for vamos supor que seja, entre aspas, um homem travestido, né, de mulher, tá? Já estou colocando assim para facilitar a didática, tá? Essa pessoa na prática não se encaixa como sendo nenhuma das duas, vamos supor, tá? Mas eu estou colocando assim para facilitar o entendimento da gente aqui. Aí essa pessoa vai entrar, por exemplo, no banheiro masculino. E aí os homens podem olhar com cara brava, podem xingar verbalmente, dizer sai daqui, seu traveco e tal. Aí a pessoa vai sair. Aí esse travesti vai entrar no banheiro das mulheres. Aí no banheiro das mulheres vão dizer, não, sai daqui, você vai fazer atentado ao pudor, você na verdade é homem. Entende? Aí essa pessoa sai, chega uma hora que não sabe em que banheiro entra. Entendeu? Não se sente à vontade ali naquele espaço, é um espaço aversivo, e as pessoas que atacaram essa pessoa viram legitimidade. Por quê? Porque o próprio banheiro estabelece a naturalidade do gênero, né? O banheiro é mais uma das coisas que estabelece a natureza do que seria o gênero ou o sexo. Ou seja, essa pessoa não se encaixa em nenhum dos dois lugares e ela foi excluída dos dois lugares. Entendeu? Isso é um problema. Tá? Então, o simples fato de não haver um reconhecimento para essa nova identidade faz com que não haja um banheiro e esse indivíduo não consiga se inserir naquele espaço. Agora imagina, pega aí esses cursos que são 2 turnos. Na UEL, por exemplo, lá tem um curso de 2 turnos. A psicologia lá 2 turnos. Uma pessoa travesti dificilmente conseguiria fazer curso de psicologia, por exemplo. Aí as pessoas pensam, mas por quê? Claro, a discriminação dificulta fazer qualquer curso. Mas por que uma pessoa travesti não poderia fazer um curso de tempo integral? Ora, porque essa pessoa não consegue ir no banheiro. Né? Imagina, essa pessoa vai ter que tomar aqueles remédios para não ir ao banheiro todo santo dia, entendeu? Então, vai mudar o próprio processo fisiológico da pessoa para conseguir se adaptar àquele espaço, né? Imagina a pessoa ter que viver assim durante 5 anos por causa de um banheiro, tá? Por causa de um desconforto social e por causa de um ataque social que é legitimado pela própria estrutura institucional. São coisas que são absolutamente invisíveis para praticamente todo mundo que não estuda esse tipo de coisa, né? Por isso que esse tipo de coisa é útil para nós psicólogos, né? Porque senão essas pessoas chegam até nós eventualmente procurando auxílio, né? Psicológico e a pessoa não entende, a gente não entende porque não faz parte da nossa realidade esse tipo de questão. Agora, quando a gente tem esses referenciais, fica muito mais fácil, abre um mundo, um universo para nós que não se abria, como se esses fenômenos não existissem, até o ponto em que a teoria queer nos aponta que existem esses processos, tá? Ok? Uma coisa interessante no discurso científico é isso, né? O Foucault vai rastrear o discurso formador, por exemplo, da sexualidade e dos desvios, né? A homossexualidade, por exemplo, antes de ser homossexualidade, elas se encaixavam, os desviantes, né? As pessoas que faziam sexo entre pares, né? Homens com homens ou mulheres com mulheres, pela normatização da igreja, se considerava como sodomitas, né? Então eram pecados contra a divindade, né? Então você vai ser punido no inferno e tal. Quando tem aqueles processos inquisitoriais, como eu mostrei na última aula para vocês, a Inquisição portuguesa punia pessoas, inclusive no Brasil, porque tinha um sexo entre pares, né, que hoje a gente chamaria de sexo homoafetivo. Então não era considerado homossexuais, eles chamavam de sodomitas, pecadores e tal, e puniam eles, inclusive, na terra, por causa dentro dessas características aí, né. Com o tempo, conforme a religião perde poder e a ciência aumenta poder na sociedade, por N fatores, também não vamos aqui nesses detalhes, o que acontece é que esses desvios sexuais, ditos desvios sexuais, passam para a esfera da ciência.
Então agora não é mais a questão de ser pecado apenas, né? Ou ou considerado pecado em escala. Agora a concepção começa a naturalizar a homossexualidade, porém de uma forma a discipliná-la, né? Então o que a ciência faz? A ciência produz no discurso que a homossexualidade, na verdade, a homossexualidade não é um pecado. Vamos humanizar a questão dos sodomitas. Vamos criar um termo. Eles são homossexuais. Então tem um jornalista que cunha o conceito de homossexual, ainda no século XIX, e médicos pegam o conceito da homossexualidade e aplicam ele de forma técnica. E vão dizer, não, o homossexual... Vamos humanizar a questão dos homossexuais. Temos que tratá-lo com dignidade, com humanidade. Os homossexuais não são mais, então... A homossexualidade não é mais, então, um pecado. A homossexualidade agora vai passar a ser uma doença. Pronto, humanizamos a homossexualidade. Porque se a homossexualidade agora é uma doença e não um pecado, né, nós não vamos açoitar a pessoa, fazer ela se punir dos pecados, não sei se é uma punição medieval, ou fazer ela se abrir com Jesus para se libertar nesse caso. Né? Nesse caso, a gente vai dar um tratamento médico, a gente vai dar um tratamento biológico, a gente vai dar um remédio, a gente vai dar um tratamento, enfim, tratamento psicológico, terapia pela fala. Então a gente tem aí na história da psicologia a própria psicanálise, alguns behavioristas aplicaram técnicas com tentativa de modificar as condutas, alguns psicólogos colocavam explicitamente que era patologia mesmo, não fosse uma doença. Então a própria ciência produz aquele fenômeno pautado em condutas desviantes, né? Produz que agora então é uma doença, né? E claro que a gente viu já na última aula um pouco da história disso e como que isso foi mudando com o tempo, tá? Conforme esses grupos sociais, que eram criados pela linguagem, se organizavam e iam fazendo pressão para que esse regime de verdade científico caísse, tá? Então não foi uma verdade estabelecida da psiquiatria, tá? Então quando a gente fala que o homossexual é maltratado, às vezes a gente pensa assim, a psicologia, na verdade, o homossexual é maltratado em toda a sociedade e a psicologia vem para ajudá-lo. Na verdade, se a gente olhar para a história, a gente vai ver que a psicologia, a própria psiquiatria não ajudavam os homossexuais lá atrás, como a gente pensa hoje, porque hoje tem essas políticas de divulgação de informação e de aceitação social. Na verdade, a própria psiquiatria e a psicologia ajudaram a construir um homossexual como desviante e a atacá-lo na sociedade, né? Aí, com o tempo, conforme esses grupos eram relevantes contra nós e o resto da sociedade, a gente vai lá e diz, agora, na verdade, mudamos de ideia, mas vamos proteger essas pessoas, né? E aí, como a gente não tem consciência histórica, a gente fica nessa alienação e achando que a gente só faz o bem, né? Então, Foucault afirmou que a sexualidade não é proibida, mas sim produzida por meio de discursos. Ao expor e analisar a invenção do homossexual, mostrou que identidades sociais são efeitos da forma como o conhecimento é organizado e que tal produção social de identidades é naturalizada nos saberes dominantes. A sexualidade passou a se tornar um objeto de sexólogos, psiquiatras, psicanalistas, educadores, de forma a ser descrita. Então eu vou descrever o que é ela, como se tivesse o que ela é, né? E ao mesmo tempo regulada, saneada e normalizada. Tá? Então eu vou regular esses comportamentos, esses corpos, docilizar esses indivíduos para que aceitem a classificação, aceitem estar em certos espaços sociais, tá? Que relegam eles a posições subalternas. Vejam aquilo que eu falei de teorias subalternas. Tá? Então, ao mesmo tempo regulada, saneada e normalizada por meio da delimitação de suas formas inaceitáveis e perversas. Né? Então, existem aquelas formas homossexuais, por exemplo, que são aceitáveis socialmente hoje, aquelas que são perversas. Né? Então, um exemplo clássico é aquela, né? O homossexual tudo bem, vamos pegar assim, ele existir na sociedade ou algo do tipo, desde que ele se dê o respeito. Por exemplo. Aí a gente vai entrar, o que é se dar o respeito? Né? Esses que se dão um beijo aí na rua e tal. Em primeiro lugar, quando a gente vê um casal hétero se dando um beijo, às vezes o incômodo não é o mesmo. Né? O incômodo é mais com os homossexuais. Isso já gera um ponto de questionamento. Né? Por que é específico com eles? E outro ponto é, por que não pode haver essa manifestação na rua? Né? Então essa é uma pergunta que tem que ser feita também. Por que aquele espaço não é apropriado e por que ofende? Embora todos façam sexo. Todos não, deixa eu dizer, tá? Embora muitos façam sexo e não se sintam ofendidos quando estão fazendo, né? Mas se sentem quando sabem que alguém faz ou quando vê outra pessoa fazer. Essa é uma coisa importante, tá? Nessa história da sexualidade. Então, não, se os gays se derem o respeito, ou se for um casal gay que vive como um casal hétero,
que tem um respeito pelas normas, que imita um casamento tradicional, que inclusive adota uma criança e finge ser um casal hétero, embora seja gay. Um vai ter um papel de ativo, outro vai ter um papel de passivo, e aí essa é uma relação que, no fundo, é a mesma coisa, gente, que uma relação de um casal heterossexual tradicional, né? Você tem um casal gay lá, um tá performando um homem, outro tá performando uma mulher, então um é o delicado, o outro é o mais ativo, um é o que trabalha, o outro é o que faz o papel de dono de casa, e eles adotam uma criança e criam. É a mesma coisa, essencialmente, com uma estrutura hétero, se a gente for pensar, né? Uma repetição de toda a performance. Então, essa é uma forma de regular as práticas de gênero desses indivíduos para que se encaixe na estruturação social, nesse sistema, tá? Agora, se essas pessoas gays, sei lá, quiserem sair fazendo sexo a céu aberto, transarem em praças, etc. Não, essas pessoas são perigosas, nós temos que controlá-las para que elas sejam parecidas e performem a nossa conduta, né? Na verdade, essas próprias práticas de fazer tudo isso que eu falei já são práticas de resistência, né? Resistem aos papéis de gênero, né? Transar na praça, transar a céu aberto já faz uma resistência ao papel de gênero, tá? Não tô nem dizendo que isso tem que ser aceito ou não, tá, gente? Só tô colocando o que realmente tem de debate dentro da teoria pra gente pensar. A partir da segunda metade do século XX, com a despatologização, ou seja, tirar do âmbito da doença, né, da patologia, né, e descriminalizar, né, tirar do âmbito legal, né, que a homossexualidade é crime, né, então da despatologização e descriminalização da homossexualidade é visível o predomínio da heteronormatividade como um marco de controle e normalização da vida de gays e lésbicas, não mais para que se tornem heterossexuais, mas com o objetivo de que vivam como eles. Então isso daqui é aquilo que eu falei, né? Então uma pessoa pode pegar e dizer assim, eu não tenho problema com gays, desde que se dêem respeito. Ou pessoas que se encaixam no rótulo de homossexuais, que se veem como gays. Somos gays que vivem como um casal. Criamos nossos filhos igualzinho a uma família tradicional. Veja, nos aceitem. Né? Então, há aqui uma reprodução das dicotomias heterossexistas como ativo e passivo das relações sexuais reprodutivas para definir e hierarquizar as posições sexuais. Então, se as pessoas aderirem a esse papel de ativo, de passivo, relações tradicionais, casamento bonitinho no papel, emular um casamento também religioso, tudo isso só mantém as hierarquias das posições sexuais. Tá? Então, na teoria queer, não se trata da teoria de desqualificar movimentos identitários, né, que assumem identidades, mas mostrar as armadilhas do hegemônico que se inserem. Né? O hegemônico é o discurso aceito, dominante. Tá? Então, mostrar que esse discurso tem armadilhas para esses próprios movimentos. Então, quando os movimentos aderem a identidades, eles têm que ter muito cuidado em entender essas armadilhas, porque quando elas atinjam eles, então, movimentos LGBT buscam libertação, né, dessas estratégias, desses regimes discursivos de opressão. Mas, eventualmente, as próprias armadilhas do que a norma pode integrar e assimilar esses indivíduos. Não, vamos fazer um relacionamento agora todo ele tradicional, né, e sermos aceitos, né, vamos barganhar a legitimidade, né, ao invés de resistir e transgredir as normas para buscar uma nova ordem social. Né. Regimes normalizadores criam as identidades, o discurso classifica e racionaliza os sujeitos, a gente já falou disso. É preciso determinar os muitos silêncios e que tipo de discurso é autorizado em cada espaço. Quem pode ou não falar na universidade, por exemplo. Aquilo que a gente falou do lugar de fala. Né? Tática de desconstrução. Né? Então, desconstruir é explicitar o jogo entre presença e ausência dos sujeitos e das identidades nos espaços. Tá? O que mais falta? Então, nas teorias queer é dito que a homossexualidade é um tabu tão antigo quanto o incesto, tá? Então vai se discutir isso, né? Quando o próprio Freud discute a questão da sexualidade, ele vai dizer, por exemplo, que os indivíduos são naturalmente bissexuais, mas que a cultura vai moldando a heterossexualidade ou a homossexualidade. Mas isso não impediu o Freud de enxergar a homossexualidade como uma espécie de desvio cultural, como algo indesejável, né? E que fazia parte, eventualmente, né, apenas de um processo de imaturidade do psiquismo humano, né, e que eventualmente seria abandonado, se não fosse, deveria ser regulada por uma estratégia que seria a psicoterapia, a psicanálise, né. E Butler vai pegar essas obras e vai questionar elas, vai analisar o caráter histórico das formulações do Freud, né,
ela tem uma influência também da psicanálise lacaniana, né, e não da psicanálise ortodoxa, né. Então ela vai dizer que a homossexualidade é um tabu tão antigo quanto o incesto. E a psicanálise, ela assimila isso e não questiona isso de todo, né? Ela assimila que a homossexualidade é problemática e parte dessa naturalização. Tá? Butler vai fazer esse apanhado histórico, né? De que não é só o incesto que é um tabu, né? A própria homossexualidade também. Então ela estende, de certo modo, uma teoria da psicanálise usando também de base o Lacan. Tá? Conceitos da Butler, né? Não binário, então não binário é aquilo que a gente fala, não classificar em dois polos, como se só tivesse isso. Performance de gênero, já falamos sobre isso. Heteronormatividade, então heteronormatividade em Butler é a norma social que diz como nós devemos sermos, para sermos normais dentro da sexualidade. Então, a norma social em geral, na sociedade que a gente vive hoje, né, é uma norma social heteronormativa. Então, é uma norma de heterossexualidade, né, de heteroperformatividade, nós temos que performar, né, não necessariamente ser hétero apenas entre quatro paredes, mas performar o que é considerado uma conduta de gênero heterossexual. Né. E heterossexualidade compulsória. Heterossexualidade compulsória é a forçação de barra da heterossexualidade por todos os sujeitos da sociedade. Né? Então, forçar a heterossexualidade. Claro que esse forçar a heterossexualidade não passa apenas pela via violenta, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, é bem menos. Né? E quando a via não é violenta, isso é até interessante, porque às vezes pode ser até pior por um lado. Né? Porque se uma pessoa não tenta impor a heterossexualidade violentamente, quando ela tenta impor violentamente, você percebe a dominação. Mas quando a pessoa tenta impor ela sutilmente pela linguagem, pelo não dito, pela cara feia, pelo olhar, pela estrutura física arquitetônica dos banheiros e tal, a pessoa não percebe que aquilo é uma discriminação. Ela, às vezes percebe aquilo como sendo só a forma como o mundo funciona e tudo bem. Não é discriminação de ninguém. Então, que nem aquilo que eu falei, né? O travesti lá não tem um banheiro para utilizar e sofre ataque nos dois banheiros que ele tenta entrar, aí ele vai dizer, não, tudo bem, isso não é discriminação de ninguém. Afinal de contas, é um espaço físico, ele é assim mesmo, é natural da estrutura, existem dois sexos mesmo, então não vai ver, às vezes, aquilo como uma violência a partir dos sujeitos, né? E pode tornar difícil a resistência. Então, o queer mostra isso, né? Ele mostra essas estratégias de poder de uma forma a deixar mais claro o processo que pode facilitar, inclusive, a resistência de indivíduos ao enxergar isso. Né? Então, o número de papéis de gênero e orientações podem ser amplos, mas essas minorias não possuem uma linguagem de expressão. Aquilo que eu falei, né? Para vocês antes, assexuais se assumem gays, etc. Tá bom? Trabalho interessante sobre isso é a História da Sexualidade, do Foucault, que ele vai falar sobre os regimes de discurso sobre a sexualidade humana. Existem 3 volumes, ou 4, acho que são 3 da História da Sexualidade. Um deles é o clássico, assim, o que mais é citado nos lugares, então ler pelo menos um interessante. Então, a teoria queer, ela não busca dar uma explicação para a sexualidade e o gênero em si, né? Então, ao invés de priorizar as investigações sobre a construção social de identidades, então veja, quando vocês têm as teorias psicanalíticas, eles tinham isso, né, de tentar explicar a identidade, como que se constrói a sexualidade. E na psicanálise tinha muito isso, né? Quais são os mecanismos da cabeça do indivíduo que fazem isso? Como se existissem processos que fazem com que exista um mundo que é só seu, né? Parte de alguns processos sociais, mas esse mundo é muito individual e tal. E tenta entender, então, essa construção, né? A teoria queer não, né? Não é priorizar em como que se constrói a identidade, porque quando você faz isso, você já tenta normatizá-la mais uma vez. Você tenta explicar algo para quê, geralmente? Né? Geralmente é para controlar, né? Controlar, a gente até falou, acho que disso em ciência já. Então, ao invés de focar nessa construção, ou nos estudos empíricos sobre comportamentos sexuais que os classifiquem, né, ou leve a maior compreensão deles, das causas da conduta sexual, os empreendimentos queer partem de uma desconfiança com relação aos sujeitos sexuais como estáveis. Tá? Então, por exemplo, quando a gente tenta entender o porquê da homossexualidade ou da transexualidade, ou seja lá o que for, raramente alguém diz o porquê da heterossexualidade. As pessoas geralmente tentam explicar o desvio, ou seja, elas já partem do princípio de que a heterossexualidade é o natural,
e que, portanto, o que tem que ser entendido são os desvios, são os outros, né? Isso já é, então, um problema, né? Porque você não tenta explicar, então, a heterossexualidade, você sempre parte de uma norma que está no centro das coisas e você volta ao problema inicial, né? Então, ao tentar explicar, você já pode cair um pouco nesse problema. Então, parte de uma desconfiança dos sujeitos como sendo estáveis e foca nos processos sociais de classificação. Então, como e por que a sociedade classifica em cada situação e como que se dá, né? Beleza. Vamos ver o que mais tem aqui. Então, a teoria queer não apela muito a essa questão dessa crença humanista, né? Mesmo que ela seja bem intencionada, e nem na defesa dos sujeitos que são estigmatizados, né? Os grupos minoritários que a gente falou, né? Pois isso congelaria os lugares enunciatórios, ou seja, os lugares de fala, né? Como subversivos e ignoraria o caráter contingente da agência, né? Então, da agência de controle, o caráter histórico, né? Desse controle e tudo mais. Então, claro que é uma luta por, digamos assim, por respeito e tudo mais dessas pessoas, né? Mas a questão aqui é que é um referencial de resistência, né? E não de se enquadrar em rótulos dados para daí você poder obter direitos sociais e tudo mais, né? E sim empurrar esses rótulos, né? Depois eu vou dar um exemplo melhor sobre isso. A crítica da normalização aposta na multiplicação das diferenças. Então, ao invés de buscarmos igualdades entre 2 ou 3 grupos minoritários, nós temos que multiplicar, né, esses sujeitos, amplificar as diferenças, né, e focar nas diferenças. Conseguimos focar mais nas diferenças, reduzimos, de certo modo, o impacto da normatização, né. Então, dessa forma, nós vamos subvertendo os discursos totalizantes, hegemônicos e autoritários. Então, aqui alguns exemplos que eu coloquei, né. Então, tem algumas coisas interessantes, por exemplo, mulheres fisiculturistas. Tem um estudo que trata das revistas, né, que fala sobre mulheres fisiculturistas que competem em grandes torneios de fisiculturismo e tudo mais. E tem um estudo que fala sobre como que as mulheres fisiculturistas foram normatizadas em revistas para manter as feições femininas, né? Então, por exemplo, houveram competições de fisiculturismo em que as mulheres estavam tomando hormônios, etc., para ampliar a massa muscular, né? E elas iam perdendo características que a gente chama de femininas. Então, perdiam os seios, reduziam os seios, né? Aumentava a massa muscular, o tórax, ficavam com características cada vez mais parecidas com o que a gente definiria como sendo o que é o masculino, o ideal masculino, tá? O que também não é necessariamente verdade, que seja na natureza constantemente assim, né? Já é em si mesmo uma produção também discursiva. E aí as mulheres iam tomando isso, iam ficando com voz mais grave, iam ficando alteradas, e chegou uma hora que o próprio público, muitas vezes envolvido com o fisiculturismo, começou a ver um problema nisso. Não essas mulheres estão ficando com os corpos deformados, estão atentando contra a sua biologia, né? É através dessa pressão social que começou a ver as próprias revistas, as próprias normas desses torneios de fisiculturismo começaram a mudar e criaram uma nova modalidade de fisiculturismo light, que é o quê? Não, existe uma norma agora do quanto que a mulher pode ficar bombada, digamos assim, de hormônio, etc. Ela não pode ficar demais a ponto de perder a silhueta, a proporção do busto com cintura, ela tem que manter características femininas. Por quê? Porque isso, aí vem o discurso, porque isso respeita os limites corporais da mulher, porque isso é bom para a saúde dela, não vai deixá-la mal, né? Então não desrespeita esses aspectos de saúde e da biologia. O que acontece? Não vem das mulheres. As mulheres, por elas, estavam lá se bombando mais e mais e mais, etc., muitas vezes, né? Isso veio de uma pressão social. Então, sob um discurso de pretensa saúde física e mental, né? De respeitar tudo isso no que seria a mulher natural, se impôs um discurso de normatização para que as mulheres se mantivessem com aquelas características. Basicamente por quê, né, gente? Não vamos ser ingênuos. Porque as pessoas, quando olhavam lá na revista, ficavam desconfortáveis, principalmente muitas vezes homens, né? Ficavam desconfortáveis de ver uma mulher com características muito masculinizadas. Não, então elas não podem ser assim, né? Por quê? Porque essa mesma crítica social não foi estabelecida para os homens, né?
Então, por que no caso dos homens não teve essa preocupação com a saúde, foi só com as mulheres? Por que os homens não podem também ter um limite no quanto hormônio eles tomam, né? Então vocês vê que já tem um caráter específico para docilizar o corpo da mulher, né? Existe análises de psicologia social também sobre o corpo nas academias, mas isso eu deixo para falar uma outra hora para vocês, tá? Existe também no Brasil, tem muito trabalho sobre isso, o histórico das práticas médicas reguladoras do sexo e conduta das mulheres. Então, ainda no início do século XX, aqui no Brasil, muitos médicos davam atestados, laudos diagnósticos, definindo como que as mulheres poderiam não praticar atividade física. Então, muitos médicos, eles diziam, escreviam sobre isso, tá, gente? Que a atividade física, ela era ruim para a reprodução da mulher, poderia fazer a mulher ficar infértil, que não era boa para a saúde física da mulher, a mulher não era naturalmente talhada a fazer atividade física, isso degeneraria o sistema cardiovascular. Enfim, havia todo um conjunto de discursos que se passavam, digamos assim, por científicos, né? Os colocavam como científicos, que eram para regular a conduta feminina. Isso daqui vocês encontram bastante trabalho. Se vocês procurarem história, esporte, mulheres no Brasil e cruzar com a palavra gênero, vocês vão ver muita coisa sobre isso lá no Google Acadêmico, tá? E um outro caso aqui, acho que mais para encerrar, é o seguinte: tem uma transexual no Brasil que saiu numa passeata, né? E uma dessas passeatas, por exemplo, que as mulheres tiram a roupa, mostram os seios e tal, para fazer uma espécie de ataque às normas sociais, né? E aí esse caso foi interessante por quê, né? Porque a polícia veio, se eu não me engano, reprimiu parte do movimento, não lembro agora como que aconteceu exatamente. Isso daqui eu tenho até matéria salva, até não esqueci de colocar aqui, mas isso aqui tá documentado, né? E aí essa transexual fez o quê? Ela saiu com os seios de fora, né? São siliconados, tá? E aí veio essa questão do quê? Veio a questão do enquadramento da polícia. Não, vamos levá-la, vamos tirar aqui do espaço da rua, no espaço público, e enquadrar isso dentro do que seria o atentado ao pudor, né? Uma norma legal, né? Jurídica. Só que aí o que acontece? A sociedade não legitima essa pessoa como sendo mulher, geralmente, e faz ataque de gênero ali. O que é essa trans, né? No caso, um homem que fez a transição para mulher, vamos pegar, né? O que ela fez? Ela disse assim: não, vocês não podem me enquadrar na lei de atentado ao pudor porque vocês não estão enquadrando os outros homens. E eu sou um homem. E os caras olharam assim: não, mas você não. E agora? A gente dá legitimidade que homem não dá, porque até então eles não dão. A partir bom, já que vocês não dão legitimidade, né, de que eu sou mulher, né, nesse caso, né? Vamos pegar assim essa trans. Então vocês também não podem me enquadrar na lei do atentado ao pudor. Afinal de contas, o que eu estou mostrando não são seios femininos. Vocês estão dizendo que eu não sou mulher de fato? Então, se eu não sou mulher, eu não posso estar suscitando desejos masculinos. Na verdade, eu não sou mulher. Então, o que eu estou mostrando é um peito normal, como se fosse um homem, sei lá, uma pessoa que é obesa e tem também mamas grandes, né? Por que essas pessoas não são presas? Então, nesse caso aqui, vocês não podem me classificar. Isso gera um problema, né? Gera-se assim um conflito na autoridade, tá? De liberar de uma ascensão subversiva ou então de reconhecer a pessoa enquanto sujeito de direitos que lhe são cotidianamente negados. Então, veja, essa é uma performance social, tá? Que empurra as características normativas sociais até o limite. Tá? Isso é uma resistência social muito interessante que parte dessas reflexões. Tá? Então, a pessoa não se encaixa exatamente nas classificações e usa isso como uma estratégia política. Tá? Então, esse é o ponto. A teoria queer, ela se utiliza disso, né? ela pensa essas questões e como que elas se vinculam a processos de resistência política na sociedade, de dominação. Tá? Bom, gente, acho que era isso que eu tinha falar sobre teoria queer. Aqui estão as referências que eu usei. Principalmente esse primeiro aqui, que eu acho que foi o que eu passei para vocês lerem, né? Eu pautei mais neles, mas tem alguns outros materiaizinhos aqui que ajudaram em algumas coisinhas, tá? Quem quiser checar depois. Beleza? Acho que é isso e até logo. Falou.